Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre desânimo, sobre falta de fé. Estamos vivendo momentos difíceis, épocas conturbadas, épocas complicadas, em que as pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, e algumas delas, diante da dificuldade que estão enfrentando, das lutas que estão passando, estão abandonando o caminho do Senhor. Estão abandonando Deus porque pensam que Deus as abandonou primeiro. E dessa forma não estariam cometendo pecado algum em renegar o nome do Senhor. Eu quero falar sobre isso baseado no texto do livro de Jó. Jó capítulo 2 e o versículo 9, onde a esposa de Jó, diante de tanta dificuldade que viu a sua família passando, morre seus filhos, morre suas filhas, os ladrões vêm e roubam os seus bens materiais, e depois por fim roubam a saúde do patriarca da família de Jó. E Jó então, cheio de feridas, se senta num monte de cinzas e com um caco de telha começa a se coçar, na mais profunda humilhação. Depois de ser um homem rico, perdeu tudo. Então a sua esposa vem para Jó e diz a seguinte frase: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Esse é o grande problema do cristianismo. Hoje é pregado um cristianismo onde as pessoas servem a Deus por interesse. Aceitam Jesus para ficar rico, servem na igreja e são fiéis na igreja para que tudo vá bem na sua vida. Jó servia a Deus no monte, fazia sacrifícios tremendos a Deus. Tudo estava bem na vida de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó diante do mundo espiritual, dizendo: homem correto, íntegro, sincero, temente a Deus. Jó era o maior crente que eu já conheci da história. O homem que próprio Deus testemunhou do seu caráter. E de repente Jó começa a passar por todos os problemas, todas as lutas, e começa a perder tudo e perde tudo, fica só com a sua vida pendurado por um fio de cabelo, podemos dizer assim. E ainda por cima a sua companheira, a sua esposa, que não entendendo o plano e o projeto de Deus, conversa com seu marido e diz para ele: olha, não dá mais para continuarmos adorando esse Deus. Vamos amaldiçoar, vamos abandonar, vamos largar, vamos entregar tudo e vamos seguir por outro caminho. E Jó responde para sua mulher com a fé de Abraão, com a fé de Isaac, com a fé dos patriarcas. Jó responde à sua esposa, podemos dizer assim, com a fé que Jesus tinha no seu ministério, no seu chamado. Ele olha para sua esposa e diz: mulher, tu falas como uma louca. Eu tenho recebido tudo de Deus, eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal também. Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje, de achar que a nossa vida tem que ser um mar de rosas porque eu sou cristão. Eu não sou cristão para que as coisas se deem bem na minha vida, eu não sou cristão para que a minha vida seja um mar de rosas. Eu sou cristão para mostrar para o mundo espiritual que com bens ou sem bens eu escolhi servir a Deus. Com saúde ou com doença eu escolhi servir a Deus. Com meus filhos vivos ou mortos eu escolhi servir a Deus. Eu não estou servindo a Deus como uma troca. Eu não sou cristão para trocar bênçãos com Deus. Eu sou fiel a Deus e Deus vai ser fiel comigo, me abençoando em tudo que eu fizer. Não é esse o papel do cristianismo. Jesus não prometeu para nós que nós não passaríamos por lutas.
Jesus não prometeu para nós que a nossa vida seria a vida mais abençoada da terra. Ele prometeu que nós teríamos a salvação eterna se nós fôssemos fiéis até o fim, se nós perseverássemos nas lutas e não nos desviássemos do caminho santo do Senhor. Essa é a grande questão de hoje. As pessoas enfrentam os problemas e não estão preparadas para enfrentar o diferente. Não estão preparadas para enfrentar as lutas da vida. Elas estão sendo evangelizadas apenas para receber bênção de Deus. As pessoas estão sendo evangelizadas apenas pelas promessas das bênçãos que vêm com o cristianismo. Não é ensinado para elas que elas vão passar por lutas, por tentações, por provações. E o objetivo do seu testemunho é permanecer fiel até o fim, porque Jesus disse: aquele que permanecer fiel até o fim, esse herdará a coroa. O nosso prêmio, a nossa vitória não é aqui na terra, a nossa vitória é no céu, é no mundo espiritual, é nas mansões celestiais. Então por isso você vai encontrar no teu caminho muitos crentes desviados, muitas pessoas afastadas do caminho do Senhor, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas doentes dentro da igreja, porque estão decepcionados, porque foi prometido para elas, foi pregado para elas somente a bênção, não foi pregado para elas as lutas, não foi ensinado para elas a suportar as tentações, as lutas e as dificuldades. Por isso, muitas pessoas se fazem como a mulher de Jó. Ainda retens a tua sinceridade? Ainda está nessa igreja? Ainda está lendo essa Bíblia? Ainda está rezando para esse teu Deus? Ainda está orando para esse teu Deus? Para com isso que não está te adiantando nada. É isso que a mulher de Jó estava dizendo para ele. Mas ele permaneceu firme na sua fé, no seu propósito, porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele e que ele no final seria justo e correto e daria a Jó aquilo exatamente que Jó merecia. Que Deus abençoe você nesse dia, que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha fé suficiente para passar pelas lutas de cabeça erguida, sem desanimar, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme na palavra do Senhor. A tua vitória Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Você vai ser vitorioso, se não for aqui, será lá, mas você vai ser abençoado. Deus vai te honrar, você vai ver, mas não seja esse a primícia do teu evangelho. Não seja isso o mais importante na tua vida. Não seja as bênçãos materiais, a felicidade terrena o mais importante na tua vida. Que o mais importante na tua vida seja a tua salvação em Cristo Jesus. Se você gostou dessa meditação, dá um like aí, te inscreve no canal, passa para os teus amigos, porque alguém precisa ouvir esta palavra.